Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Sede Santo Sempre. Você que está assistindo esse canal, ajuda a divulgar, né? Passando para outras pessoas, para que o canal cresça, né? E que a palavra de Deus também cresça no coração de todos aqueles que receberem esta palavra, né? Hoje nós vamos proclamar na liturgia desse dia o Evangelho de São Lucas. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Lucas diz para nós: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei ao Pai: santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á a vós a porta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e o que bater, lhe se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou, se lhe pedir um ovo, dar-lhe, porventura, um escorpião? E se vos, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, eu vou fazer uma citação da primeira leitura de hoje, que está em Gênesis 18:32, onde Abraão intercede, né, por Sodoma, com ousadia diante de Deus, né, onde aqueles 3 anjos que vêm ao encontro de Abraão, e logo depois de aqueles 3 anjos vão em direção a Sodoma para destruir a cidade de Sodoma, né, onde havia muitos pecados e Deus não se agradava daqueles pecados, daquele povo, e queria ceifar todas aquelas vidas de Sodoma. E Abraão, ele se coloca com ousadia, né, no meio daquela vontade de Deus, né, mas também tinha vontade de Abraão de pedir, de clamar por aquele povo para que não fosse destruído. E Abraão, ele na presença de Deus, enquanto os homens iam em direção a Sodoma, Abraão permanece na presença de Deus e começa a falar com o Senhor. Senhor, se houver 50, Senhor, se houver 40, se houver 30 ou 10 justos, o Senhor não destruirá Sodoma? E vai negociando com o Senhor. Então, é um exemplo para todos nós de intercessão, uma intercessão de Abraão, uma intercessão de humildade, uma intercessão de perseverança, confiando na justiça e misericórdia de Deus. Então, Abraão traz para nós hoje, através da primeira leitura, que nós devemos ser perseverantes, precisamos ser humildes e perseverantes e confiantes na misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela alcança a cada um de nós, a todos nós, né? Como alcançou Sodoma naquele pedido, também alcança a cada um de nós, né? O Evangelho de hoje, São Lucas narra para nós e nos ensina, através da palavra de Jesus, que é trazida para nós hoje do Pai Nosso, a rezar o Pai Nosso. Ele vem falar para nós como rezar, nos ensina a rezar. E para rezar, é o próprio Jesus que aponta para o Pai, como aponta a cada um de nós, quando nós formos rezar, também dirigir as nossas palavras para Deus, né?
Ele fala do Pai Nosso, conta a parábola do amigo insistente e nos ensina. O próprio Jesus falando para nós: pedi e recebereis, buscai e batei. Que quando a gente pede, a gente recebe. Que quando a gente busca, a gente acha. E quando a gente bate, a porta sempre será aberta para todos nós. Jesus revela que Deus é um Pai generoso e confiável. Nós precisamos ser perseverantes, porque o próprio Pai, o Pai que nos criou, Ele é generoso, Ele é confiável, que responde às nossas orações. Talvez não seja naquele momento exato que você está pedindo, mas a sua oração, a minha oração, alcançará os ouvidos de Deus e Ele nos dará a resposta na hora certa. Nós precisamos ser confiantes, perseverantes e esperar que o Senhor fará tudo por nós. Nesse trecho onde Abraão fala para nós, lá em Gênesis, intercedendo diante de Deus por Sodoma, ele não fica indiferente ao sofrimento dos outros e ousa falar com o Senhor. Nós precisamos ser ousados para falar com o Senhor. Não podemos ter essa timidez que muitos de nós temos, perder essa timidez, ser ousados para falar com o Senhor e falar realmente confiando que Deus é justo e é misericordioso. Continuando no Evangelho, comentando o Evangelho, Jesus ensina a nós, neste dia, como ensinou para os discípulos, a ser confiantes e insistentes. Nós não podemos desistir. A insistência tem que fazer parte das nossas orações. Revela o coração de Deus como o Pai que escuta, que acolhe e que sempre dá o melhor para os seus filhos, que é o Espírito Santo. O melhor para nós é o Espírito Santo. É o que Deus tem reservado para nós. É o que Jesus disse antes de subir aos céus ao encontro do Pai, é o que Jesus disse para nós. Diz para os discípulos, diz para cada um de nós: eu vos lhe enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, o Advogado. É o melhor que Deus tem para dar para cada um de nós. Abraão, na primeira leitura, é modelo de intercessor para todos nós. Ele não reza só por si, mas pelo povo. Nós também precisamos ter essa ousadia de não só rezar por ele diante de Deus e pedir sim os impossíveis de Deus para a nossa vida, mas também pedir por todos os nossos. Quem são os nossos? Quem são os nossos? Os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos e até os nossos inimigos. Precisamos rezar, colocar em oração, ser insistentes, ser confiantes que a glória de Deus alcançará os nossos pedidos. Jesus nos dá o Pai Nosso hoje, falando para cada um de nós, como um caminho de santificação, um caminho de conversão, um caminho de salvação para todos nós, né? É a comunhão de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, conosco através da oração. E Ele nos convida a perseverar, ser perseverante na oração como Abraão. Não desistir, perseverar por 50, por 30, por 20, por 10, por 5, né? Não podemos desistir. Deus quer almas e nós estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus, para buscar essas almas. Deus quer que nós sejamos intercessores confiantes, como filhos que sabem que tem um Pai bom e misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.